Olá, queridos irmãos e irmãs da Paróquia São José em Vespasiano. É com grande alegria que nós viemos participar com vocês desse lindo projeto de leitura orante da Palavra de Deus, por meio das mídias sociais de nossa paróquia. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o Padre Márcio, do Instituto Religioso Nova Jerusalém. Estive aí com vocês por volta mais ou menos de uns 7 anos, mas hoje estou em uma outra missão, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mas com toda certeza o nosso coração permanece unido. Então, antes de mais nada, eu convido você a pegar a sua Bíblia, separar o texto que nós hoje vamos meditar, que é o texto de Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 20, tá ok? Repetindo, Mateus 18, dos versículos 15 a 20. Então, pegue a sua escritura, o seu texto bíblico, escolha um local sossegado, um local reservado e silencioso para que você possa rezar e se encontrar com esse Cristo Palavra que vem ao nosso encontro. Então, invoquemos a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Peçamos que a luz desse Espírito penetre os nossos corações e nos ajude a compreender bem, a mergulhar e a experimentar a força dessa palavra que nos é proposta hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus a seus discípulos: se teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso não lhes der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como um gentio ou publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Em verdade, ainda vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, o primeiro elemento essencial desse texto de hoje é entendermos a localização. Capítulo 18, no Evangelho de Mateus, é um capítulo muito importante, porque comporta aquilo que nós chamamos de discurso eclesiástico de Jesus. Quer dizer, é o anúncio de Jesus para a igreja, para os seus discípulos. Jesus quer apresentar-lhes o essencial, dizer-lhes aquilo que deve ser primordial na comunidade de fé. E é por isso que este capítulo é central, é tão importante na obra de Mateus, exatamente porque ajuda os discípulos a entenderem como deve ser o proceder da comunidade mateana, da Igreja de Deus. Esse texto ele pode ser dividido em 2 partes. Os versículos 15 a 18, Jesus vai falar da correção fraterna, de como um discípulo deve corrigir o erro do outro.
No segundo momento, os versículos 19 a 20, ele vai tratar da questão da unidade, da concordância dentro da comunidade. Como isso é importante, como isso é essencial. Então, a primeira questão que se impõe nessa primeira parte é acerca do pecado, da fraqueza do irmão. O texto vai dizer claramente: se o teu irmão pecar, observem o condicional, se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. A ideia da correção fraterna a sós é para evitar a exposição da fraqueza alheia. É para evitar que o pecado, a fragilidade do outro seja simplesmente exposta à comunidade, a pessoas que não dizem respeito. Contudo, se houver no coração dessa pessoa um endurecimento, a não aceitação, observem, não é da exortação, mas é do desejo de ganhar o irmão. Se essa pessoa, a princípio, ouvir, ele foi ganho. Ganhaste o teu irmão. Tudo depende muito da disposição do coração. Em caso de um coração endurecido, empedernido, o que fazer? Chama 2 ou 3 testemunhas. Aliás, chama 1 ou 2 testemunhas. Porque era assim que o Antigo Testamento falava. A palavra de uma pessoa só não era muito confiável, porque poderia haver motivos de raiva, de rixa, de vingança. E por isso era essencial o testemunho de outras pessoas, principalmente pessoas isentas. Mas, se mesmo diante dessa situação, o irmão fraco, o irmão pecador, não quiser a correção, não quiser ouvir, precisa ser dito à igreja. Observem um movimento crescente. Primeiro uma pessoa, depois 2, posteriormente a comunidade toda. Nesse caso, em caso de um endurecimento do coração, quando a pessoa não quer a conversão, não quer a mudança de vida, o que fazer? Tratá-la como um gentil ou um publicano. Significa como alguém que não pertence a essa comunidade. E aqui nós precisamos de um cuidado, porque às vezes nós simplesmente corremos o risco de imaginar assim: se a pessoa não quer mudar, se a pessoa não quer deixar a fraqueza, ela deve ser simplesmente retirada, posta para fora da comunidade. Não é bem isso que o texto de Mateus quer nos dizer, e nós precisamos ter um pouco de cuidado. Esse texto aqui, ele precisa ser entendido à luz de um texto que acontece um pouco depois, embora não faça parte do evangelho de hoje, aquele famoso texto da pergunta de Pedro: quantas vezes eu devo perguntar ao meu irmão? Aliás, eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E a resposta de Jesus é até 70 vezes 7. Isso é uma nuance muito importante desse evangelho, porque não se trata simplesmente de cair ou não cair. Não é isso que o evangelho quer dizer. Então fulano caiu, fulano errou, fulano pecou, ele tem que ser retirado da comunidade. A perspectiva do evangelho de Mateus se trata principalmente de uma vontade. Se há no coração daquela pessoa uma disposição de mudança, uma vontade de acertar, o desejo de mudar de vida, obviamente essa pessoa deve permanecer. Quantas vezes necessário for, nós precisamos dar uma segunda chance. Por mais difícil que para nós seja hoje, principalmente porque nós estamos inebriados da lógica da vingança, da lógica do pagar tintim por tintim. Mas o Evangelho de Mateus propõe exatamente essa fala de Pedro numa tentativa de corrigir certos equívocos que aconteceram na comunidade, certos rigorismos que ficaram presentes na comunidade de Mateus. Então, não se trata aqui especificamente de porque o fulano errou, ele deve ser tirado. Mas principalmente quando existe no coração daquela pessoa, daquele irmão, o desejo simplesmente de não se converter, de não mudar de vida. Se trata aqui de um pecado não por fraqueza, mas de um pecado de quem simplesmente quer permanecer nesta realidade. O segundo elemento
desse texto de hoje é também primordial, porque vai falar da concordância. Quando dois estiverem reunidos em meu nome, podem pedir qualquer coisa que será atendido. Observem aqui que o Evangelho não quer simplesmente falar da força da oração, não quer simplesmente falar de alcançar milagres, mas quer principalmente acentuar a força da concordância. E o que é concórdia? Eu gosto muito dessa expressão, porque ela, de certa forma, resgata o latim, que significa a junção de duas palavras, concórdia, que é com o coração. Está com o coração atrelado ao coração do outro. Quando realmente a nossa comunidade estiver assim, a nossa oração será mais efetiva. A nossa oração será mais contundente, terá mais força, porque ali nós estaremos reunidos e unidos de fato no nome do Senhor. E é esse nome que deve gerar em nós cada vez mais a certeza desta união. Agora, essa realidade não se restringe apenas à comunidade de fé. Ela pode ser aplicada também à nossa realidade de trabalho. Como um ambiente de trabalho funciona melhor quando nós estamos concordantes. Ela deve ser aplicada também às nossas casas, às nossas famílias. Quantas e quantas famílias estão infelizmente se dividindo, principalmente nesse momento tão difícil, tão delicado. Quantas e quantos desafios se impõem a nós a partir dessa lógica da concórdia. Então é essencial resgatar essa comunidade de fé, seja ela na grande comunidade, a igreja reunida, o povo de Deus, a nossa paróquia, seja ela a nossa igreja doméstica, a nossa casa, o nosso matrimônio, a nossa família. A concordância é, com toda certeza, a oposição essencial à divisão, que muitas vezes se impõe e se apresenta ao nosso coração. Irmãos e irmãs, na lógica desse evangelho de hoje, nós encontramos então o perdão como um elemento essencial, um elemento preponderante para que nós possamos de fato seguir como comunidade de fé. A comunidade de fé é o lugar onde se reúnem irmãos. E esses irmãos, muitas vezes, com suas fraquezas, suas debilidades, suas fragilidades. E é dentro desse encontro de fraquezas, encontro de fragilidades, que o perdão cura, que o perdão salva, que o perdão santifica. Então o perdão se revela uma condição essencial para que a comunidade se sustente no anúncio do reino. Não há como anunciar o reino de Deus sem anunciar o perdão. O perdão de Deus, mas que ressoa também na nossa vida. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. É o que nós falamos, é o que nós rezamos na oração do Pai Nosso. Então, que nessa realidade, a dinâmica da fé possa ser sempre mais semeada e principalmente regada pela força do perdão. Principalmente porque nós vivemos em uma lógica muitas vezes distinta, diferente. O mundo hoje está mergulhado na lógica da vingança. Pode mais quem é mais poderoso, pode mais quem faz mais mal. Mas não é assim que o discípulo do reino se comporta. O discípulo do reino assume na sua vida a lógica do perdão. A lógica do ir ao encontro do outro. Agora, muitas vezes é fácil lidar com esta lógica quando somos nós, aquele que vai ao irmão para corrigir. Porém, como nos comportamos quando essa lógica se inverte? Quando nós somos aquele que errou e que é corrigido
que é advertido por um outro irmão. Muitas vezes nós assumimos uma outra lógica. A lógica do não ouvir, a lógica do fechamento, a lógica da obstrução do coração. Então o Evangelho de hoje também nos exorta a isso. Precisamos não apenas estar disponíveis a corrigir o outro, e essa correção sempre uma correção na caridade, claro. Porém, precisamos também estar disponíveis quando a lógica se inverter, quando formos corrigidos. Sabemos que é uma realidade difícil, uma realidade árdua, mas isso deve se fazer presente para o discípulo do Rei. E assim, irmãos e irmãs, nós observamos que ser discípulo do Reino não é fácil, não é simples, é exigente e muitas vezes doloroso. Mas com toda certeza, essas realidades propostas por Jesus têm como objetivo principal reconstruir a nossa identidade, a nossa humanidade, a nossa experiência de fé, para que possamos cada vez mais ser imagem e semelhança de Deus. Então, nessa realidade, nós propomos a vocês uma oração que se direcione nesse sentido, na lógica do perdão, mas também na lógica da concórdia e principalmente na disposição para a correção fraterna. Então, como você tem se comportado no que diz respeito à lógica dessa comunhão, dessa correção fraterna? É fácil para você? É algo desafiador? Em que você precisa melhorar? E no que diz respeito a esta vida comunitária, como paróquia, como pastoral, como esposo, como pai, como esposa, como mãe ou como filho, como você tem se comportado? Você tem ouvido o apelo do seu irmão por uma correção? Ou simplesmente você tapa os ouvidos e finge não ouvir? Então sabemos que esse texto é realmente muito profundo, muito rico. E nós demos aqui alguns indicativos para que vocês possam mergulhar ainda mais profundo na lógica desse texto. E assim, irmãos e irmãs, fica o nosso convite, o nosso encorajamento, para que você possa ainda mais mergulhar nesse texto. Faça dele a sua oração. Pare, medite em um versículo ou outro que te chamou mais atenção. E a partir disso, vá mergulhando mais profundamente naquilo que Deus quer falar para você hoje. Tá? Que você possa experimentar toda a força, toda a unção que sai dessa palavra. Que não é simplesmente uma palavra no passado, mas é uma palavra que ainda hoje permanece dividindo juntas e medulas, atingindo o mais profundo do coração humano. Como diz o texto dos Hebreus, é uma palavra viva e eficaz que faz viver e nos torna cada vez mais fecundos no mistério do reino de Deus. Ok? Que Deus os abençoe, Deus faça de vocês fecundos discípulos do reino e propagadores da boa nova do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, aproveitemos e bebamos da fonte rica da palavra de Deus.